gente criaram um material incrível que vocês, quem não estava aqui ontem, né, vai poder ver. E eu gostaria muito de parabenizar vocês da aprendizagem, que fizeram essa pesquisa, que fizeram esse trabalho, que elaboraram esse conteúdo incrível aqui na unidade. Parabéns para vocês. E então hoje a gente vai ter uma palestra com a Dani da Terra sobre a saúde da mulher. Dani, com você. Boa tarde, galera, tudo bem? Boa tarde. Vocês estão tão quietinhos, quietinhas, vocês são assim, é? Não é só a primeira vista? Deixa eu só ter ideia aqui da idade de vocês. Quem tem menos de 16 anos? Ninguém? Quem tem até 20 anos? Até 30? Tá, galera, mais de 20. Mais de 30? Tenho 3.600 anos, nem parece. Merecia menos, né? Meninos que estão aqui presentes, muito feliz de compartilhar esse conteúdo com vocês também, claro que com as mulheres, mas com os meninos também, porque por mais que vocês não venham a utilizar isso na própria vida, vocês serão porta-voz para outras mulheres. Então, falar sobre o tema com a mãe, com a irmã, com a namorada, com as amigas que não estiveram aqui, também vai espalhar o conhecimento, né? Deixa eu pegar aqui o... Bom, a Fabi me apresentou, eu sou a Dani da Terra, na verdade meu nome verdadeiro é Daniela Rosso Camargo, mas eu fiquei conhecida como Dani da Terra por conta das minhas inclinações com terapia natural e também curso de sustentabilidade, permacultura, que sempre foi meu interesse. E hoje eu vou falar com vocês sobre esse tema, saúde da mulher, que é um tema muito especial para mim, que eu comecei a estudar, porque eu já fui uma mulher com muitos problemas menstruais, com muitos problemas de cólica, com todos os problemas que você pode imaginar em relação à menstruação, de me ver como um ser nojento, de não gostar dessa parte de mim. E eu fui buscando a minha melhora e eu nem sabia que eu ia acabar ajudando outras pessoas por conta disso. Mas o tempo passou e parece que o conhecimento ele não envelheceu, porque faz 5, 6, 7 anos, uns 6 ou 7 anos que a Fabi leu um livro que eu escrevi a respeito do tema, e aí quando surgiu a oportunidade aqui, ela lembrou de mim. Então, vou fazer uma apresentação rápida sobre quem eu sou, tá bom? Minha formação é em naturopatia e Hatha Yoga, foi uma formação que eu fiz em São Paulo e que me possibilitou trabalhar com saúde na área preventiva e de tratamento com terapias naturais. O Hatha Yoga foi por interesse pessoal, mas eu acabei virando professora de yoga também, e me ajudou muito a auxiliar também as minhas pacientes, porque é um sistema muito completo de saúde, o Hatha Yoga. Continuei me especializando em medicina chinesa, hoje eu trabalho também com medicina chinesa, e atualmente eu estou cursando biomedicina, estou no 4º semestre, quase morrendo, porque faculdade depois dos 30 é uma correria, mas está muito gostoso. Enfim, são 12 anos atuando na área da saúde, o que eu amo muito, muito, muito. Essas são as minhas 3 obras, que na verdade nenhuma está publicada e lançada totalmente, mas são as minhas criações, meus filhos. Ainda não tenho filho, então esses aqui são os meus filhos atuais. Que são livros que eu publiquei, que eu escrevi na área da saúde. Na verdade tem mais um que eu não coloquei, que não é da área da saúde, então eu ignorei para colocar, para não estar aqui. Mais Imunidade e Menos Ansiedade é o livro do meu método de tratamento, que na verdade eu só quero lançar quando eu terminar a biomedicina, porque eu sinto que ele precisa de mais complemento. Mas a parte dos protocolos que eu uso para tratar as pessoas é uma apostila que eu uso desse livro. O Mistério Lunar, que é o livro que tem mais a ver com a temática de hoje, ele é um livro que eu escrevi depois de ter escrito como era o nome, gente? Era o Acura, né? Eu fiz um trabalho, um TCC, com uma pesquisa com mulheres com cólica, para mostrar que a mudança de hábitos e uma mudança da visão que elas tinham sobre elas mesmas acabava afetando esse estado de cólica e também todo o ciclo menstrual. E eu entreguei como trabalho de conclusão de curso, fiz 20 exemplares, 2 deles ficou comigo, que foi o que a Fabi leu, mas eu não quis publicar, eu achava que era um livro que tinha que ficar só com os meus professores. Porém, quando eu percebi que era uma temática muito importante, eu pensei o seguinte, vamos ver se vocês concordam comigo. Quando a gente menstrua pela primeira vez, é lá entre os 12 e 13 anos, né? Quem menstruou antes dos 12? Uau, a gente é criança, né? E quer brincar, quer fazer 1000 coisas, tem que já lidar com isso. Eu menstruei com 12 anos a primeira vez e já achava muito cedo.
Mas e se a gente recebesse toda essa orientação desde a primeira menstruação? Como seria? E se desde a primeira menstruação a gente entendesse e aprendesse esse poder que a gente tem de nos prepararmos melhor para o ciclo, de entendermos melhor o ciclo, de nos conectarmos melhor com a nossa natureza desde a primeira menstruação? Vocês acham que teria diferença na vida de vocês? Eu não sei vocês, mas eu aprendi sobre a primeira menstruação de uma forma bem básica, como colocar o absorvente descartável e o que eu deveria fazer para manter a minha higiene. Não teve muita informação. Então, o que eu fiz? Eu escrevi um livro juvenil, que na verdade, para ser lançado, ele precisa ser ilustrado, mas é uma historinha de uma avó que ensina sua neta, depois que ela menstrua pela primeira vez, tudo o que eu gostaria de ter aprendido na minha primeira menstruação. Então, eu acredito que se a gente, claro, sanar as dúvidas das adultas, né, que vivem um ciclo menstrual, pouca harmonia com o seu ciclo menstrual, é muito bom para a gente acabar com a pobreza menstrual. Mas, sobretudo, a gente precisa cuidar das primeiras meninas, das meninas que estão tendo isso pela primeira vez. Então, esse é um livrinho que eu tenho muito, muito interesse em lançar. E aqui também na área da saúde, chama-se Restaurante para Restaurar. A Fabi trabalhou no meu restaurante, no Espaço da Terra, aquela loucura daquele espaço, mas valeu a pena a comida, né, amiga? Saudade, hashtag saudade. Em que eu observei que falta informação, né, na nossa vida, no nosso dia a dia, a respeito de como usar os alimentos de uma forma mais funcional, de uma forma mais terapêutica, medicinal, como transformar um simples arroz branco, por exemplo, em um alimento ótimo para um diabético. Então, isso está nesse livro, que ainda não está terminado, mas só para ilustrar aqui. E, bem, o que vai rolar aqui hoje? Vocês acham que eu vim aqui para encher a cabeça de vocês com porcentagem, informações técnicas, etc.? Esquece, desista. Na verdade, eu vim contar história. Contar a história de como eu melhorei é o que ajuda as pessoas a entender a sua própria natureza. Então, eu quero que vocês apenas relaxem e aproveitem esse momento. Como se a gente estivesse na sala de casa, eu já fosse amiga de vocês, estivesse contando uma história da minha vida, tá bom? Então, eu vou contar para vocês como eu aprendi a ter uma boa relação com a menstruação. Depois a gente vai falar um pouco sobre fisiologia da mulher e ciclo menstrual, ainda assim sem excesso de informações técnicas, o que eu quero é conscientizar vocês. Depois vamos falar sobre os tipos de absorventes que existem. E no final, como eu gosto muito dessa parte artística, sempre com uma pegada assim, artística com o meu trabalho terapêutico, eu sugeri a gente fazer uma declamação de textos e poesias para empoderamento, para carinho, né, consigo mesmo. E, inclusive, pedir para a Fabi que quem quisesse vir e falar sua própria poesia ou declamar algo, estaria aberto. Alguém escreveu algo para ler ou para declamar? A gente pensou em fazer isso no final, Dani, não deu Sim. tempo de fazer. Então a gente tem espaço, aqui tem caneta, tem papel, se inspirar nessa sua fala para construir. Isso, vai ser isso, essa parte vai ser no final. Então quem até o final sentir de escrever algo para compartilhar, gostar de se expressar, o espaço vai estar aberto também, tá bom? Bom, agora a gente vai começar falando sobre uma boa relação com a menstruação e eu quero muito a participação de vocês. Então, tudo que eu perguntar, eu vou pedir para vocês levantarem a mão, para eu ter uma ideia, né, do que acontece com cada uma, como que esse grupo, porque às vezes dentro do grupo tem muita gente que tem uma má relação ou a maioria já tem uma boa relação. Então, de qualquer forma, eu espero que vocês participem, tá? A primeira pergunta é: menstruação é um tabu para você? Quem acha que é um tabu? Quem sente que é um tabu pensar ou falar sobre esse tema, levanta a mão. Ninguém. Parabéns, vocês já estão super conscientes, conscientizadas. Já estão a mais de meio caminho andado. Perfeito. Falando sobre a pobreza menstrual, que é um tema que ele é recente, né? Se a gente parar para observar, eu particularmente não faz nenhum ano que eu comecei a ouvir falar sobre isso. E eu até fui bem ignorantezinha, né, quando eu ouvi falar, pobreza menstrual, será que tem a ver com alguém que tem amenorreia, que não menstrua? Qual que é o problema? E não, na verdade não. É algo que é muito silencioso e por tão silencioso que ele acaba sendo invisível. E ele é silencioso para quem não passa por metade dessa parte da pobreza menstrual que tem a ver com recursos financeiros.
mas ele é gritante, com certeza, para as mulheres que passam. Porque imagine só, todos os meses você não conseguir ter a dignidade de menstruar com higiene, não precisar faltar na escola ou no trabalho, ou deixar de fazer coisas porque você não tem recurso para comprar o seu absorvente, ou algo do tipo. E é algo que, se é muito silencioso e acaba sendo invisível, o que acontece? As pessoas que passam por isso acabam sofrendo caladas, acabam sofrendo sem que ninguém veja. Então, eu não sei quem foi que trouxe esse tema à frente, mas eu dou os parabéns para a pessoa que percebeu isso, se foi um profissional, se foi alguém que passava já por isso, ou que observou quem passava, porque ele é muito, muito importante. Então, vamos entender quais são os aspectos da pobreza menstrual. Primeiramente, é a falta de recursos básicos, né? Absorventes, coletores, o próprio sabonete, água, papel higiênico. Vocês sabem que mais de 40% da população mundial não tem saneamento básico? Então, existem áreas onde pessoas habitam que não têm recursos nem de estrutura, que é outra parte do que pode influenciar a pobreza menstrual. Infraestrutura adequada. Nas suas casas não tem banheiro, ou o bairro onde mora não tem saneamento básico, coleta de lixo. E isso contribui para que todos os meses muitas mulheres passem a menstruação como um transtorno. Aí eu te pergunto, como é que a gente vai gostar da nossa menstruação se todo mês ela significa um transtorno? Fica difícil, né? Fica mais difícil. Mais uma coisa que tem a ver com a pobreza menstrual e que independe somente da parte financeira, do recurso financeiro, é a falta de conhecimento, falta de informação, quebra de tabus e preconceitos que existem sobre o tema. Então, a ideia aqui hoje é que eu fiquei pensando, né? Pobreza menstrual, pobreza menstrual, pobreza menstrual. O que a gente quer com a pobreza menstrual? A gente quer acabar com ela, não é? E aí, como é que a gente faz? Ué, não tá passando? Peraí. Aqui, passou. A gente quer riqueza menstrual, minha gente. Porque o pessoal fala muito da pobreza menstrual. Agora pobreza, mas o que é a riqueza? Então a ideia é a gente sair daqui rica, menstrualmente falando, principalmente por conta das informações que eu quero trazer para vocês. Então, o que seria a riqueza menstrual? Seríamos todas as mulheres terem os recursos necessários e o poder de escolha de qual produto é melhor para ela. Porque uma coisa é você saber que não vai me faltar mais o recurso para eu menstruar, como o absorvente, por exemplo, que são os projetos de distribuição gratuita e tal, que são muito importantes para sanar essa parte das mulheres que não podem comprar. Mas, mais do que isso, é você também ter o poder de escolha, de saber qual produto melhor para você. Porque existem vários, né? Infraestrutura adequada. Nós precisamos, para ter isso, cobrar dos municípios. Então, alguém aqui já frequentou a Câmara Legislativa de Pindamonhangaba? Quando eu morava aqui, eu morei aqui 9 anos, a gente frequentava lá, e aí que eu comecei a entender como que são geridas, né, as decisões de uma cidade. Então, se um grupo se organiza para uma melhora de uma infraestrutura, por exemplo, em um bairro, ou em uma rua, ou em algum lugar dessa cidade, é muito mais possível e provável que você consiga recursos para melhorá-la. Mas muitas vezes a população não sabe disso, não tem nem essa informação também. Então ela não sabe como cobrar. Eu acho isso até uma coisa muito legal de informar, né? Ter um informativo. Como cobrar da sua cidade, dos vereadores da sua cidade, a melhora da infraestrutura de um ou outro bairro, uma ou outra rua. Porque se eles estão legislando pela cidade, eles têm que legislar para todos, não somente para um grupo mais rico ou os bairros mais ricos, não é mesmo? Então a gente tem que aprender a cobrar dos municípios isso, a melhora da infraestrutura. E a riqueza menstrual tem a ver também com conhecimento e autoconhecimento, que é onde mais me toca, principalmente aqui hoje, tentar ajudar vocês com isso, tá? Então vamos descobrir até o final da palestra o quanto de pobreza menstrual a gente ainda tem, sem vergonha, falar, nossa, ainda tô pobrinha. E o quanto de riqueza que até o final da palestra vocês vão adquirir. Tá? A ideia é que todo mundo saia daqui com o caixa cheio de riqueza menstrual. Agora, eu só vou conferir, porque eu acho que ele está passando de 2 em 2. Normal. Não, eu fico por aqui. Dá para ver? Quem está ali? Dá para me ver? Tudo? Vocês estão confortáveis aí?
Quiser menstruar? Tá. Agora perguntas, tá? Vai levantando os braços, por favor, meninas e meninos, porque homens é muito bom também que saibam sobre esse tema. Quer dizer, não, nos vídeos eu não vou conseguir responder tudo, mas vamos lá. Quando você pensa em menstruação, não é quando você está menstruada, tá? Quando você pensa em menstruação, levanta a mão quem tem dúvidas. Quem tem dúvidas sobre menstruar, sobre ciclo menstrual? 0 dúvidas? Olha que ricas. Quem costuma se referir à menstruação com apelidos pejorativos? Eu não gosto de falar palavra feia, mas tem gente que fala, né? Inferno, desgraça. Ou dá um nome masculino para sua menstruação. Chico? Quem já chamou sua menstruação de Chico? Tem algum Francisco aqui? Se tivesse, a gente já teríamos que pedir desculpa para ele. Mas já chamou? Gente, participa comigo, por favor. Dar um nome masculino para nossa parte mais feminina, vocês acham que enraiza tabu ou tá tudo bem? Não causa nenhuma influência na nossa mente? Enraiza tabu, né? Por que a gente tem que esconder que a gente está menstruado? Não pode falar, tô menstruado? Tô de Chico. É para disfarçar? Então, apelido pejorativo não é legal, mas tudo bem. Raiva. Quem tem raiva quando pensa em menstruação? Gente, é pra botar pra fora, é isso aí. Quem tem vergonha desse tema? Eu não falo em qualquer lugar, não falo pra qualquer pessoa, não falo pro ficante, não falo pra namorada. Quem sente desconforto com esse tema? É desconfortável, chato. Quem sente nojo? Legal. Quem prefere não pensar? Eu falei legal porque eu quero que vocês se expressem, não é porque eu acho legal. Quem prefere não pensar nesse tema? Falar, se eu pudesse, pulava o dia, ficar dormindo o dia inteiro. Vocês passaram desodorante? É por isso que vocês não estão levantando o braço? É pra levantar, gente. Bom, então é quando você pensa sobre a menstruação. Agora eu vou fazer as perguntas do positivo. Quando você pensa sobre menstruação, quem sente compreensão? Volta um pouquinho para o guardador de conforto. Volto. Eu não sei, mas eu falo por mim, tá? Eu acho que é uma evolução de hormônios. Tem meses que eu quero matar o primeiro que eu ver na frente. Tem meses que eu quero doce na minha vida. Eu não sou carnívora, mas tem meses que eu quero comer focar. Acho que só eu que sei por isso, mulherada. Não. Varia, né? Sabe? Varia. E aquela coisa, por exemplo, tem meses, se você falar um pouquinho mais puxado comigo, quase sabe chorar. Sabe? E eu acho que isso é muito chato. É isso para mim é Desconfortável. Aquele controle que a gente não tem, das nossas emoções. Entendi. E às vezes as pessoas sondam e tiram o saco e falam, porque tá ou Chico, porque tá de TPM, ou porque tá virada, entendeu? Mas ninguém se coloca no nosso lugar porque a gente não consegue controlar. Exatamente. Obrigada. Como é que você chama? Luciana. Luciana, exatamente. Nenhuma menstruação, nenhuma ovulação é igual a outra. Então pode ter vezes que a gente tem, às vezes, até mais fluxo, menos, tem mais alteração. Porém, como que eu trouxe aqui hoje, a ideia é vocês conseguirem achar um nível de equilíbrio, porque ele está aqui. Grande parte do que acontece no nosso corpo, ele depende dos nossos hábitos. Mas como a gente pensa sobre a situação, o fio que a gente segura e segue durante o ciclo inteiro, ajuda a evitar esses tipos de coisas. Tá, Luciana? Mas excelente observação. Porque como é ciclo, né? Ele tem subidas e descidas. Até o fim da palestra a gente vai falar mais disso. Quem, ao pensar em menstruação, sente compreensão. Agora, é só as coisas boas. Vamos ver quem é que está super harmonizado assim, com a menstruação. Sem mentir, hein? Quem sente compreensão? Ninguém? Bem-estar. Quem sente bem-estar quando pensa em menstruação? Fala, minha menstruação linda. Fabi já acendeu. Não. Como é que se chama? Angélica, definitivamente. Não, bem-estar. Carinho. Quem sente carinho? Assim, menstruação fofa. Até o fim é vocês sentirem. Quem não quiser sentir, é melhor já ir embora agora, porque eu prometo que vocês vão sentir. Quem sente tranquilidade?
Pô, todo mundo devia sentir tranquilidade, porque se não engravidou e não queria gravidez, né? Nossa, veio! Menstruação legal. Eu tenho certeza que alguma de vocês em algum mês desejou fortemente que ela viesse. Quem sente conforto? A gente falou do desconforto. Quem sente conforto com o tema? Ah, pra mim super confortável. Tranquilo. Com o tema. Agora os próximos slides vai ser com a menstruação. Eu quero ver aqui as mãozinhas. Com o tema. Tranquilo. Falar é mais fácil que sentir, né? E quem sente que não é um tabu, bom, vocês já responderam, pelo visto, não é um tabu para vocês falar sobre a menstruação. A própria palavra menstruação no passado, ela era algo assim que doía o ouvido, sangrava o ouvido das pessoas, porque era algo que não se falava. Tabu é aquilo que a gente tem medo de falar, que a gente é proibido de falar, que a gente acha que não adianta falar, que não vai mudar. Mas se é algo que, por exemplo, acontece na vida de tantas mulheres, que deixa tantas mulheres num submundo de si mesmas, por que a gente não vai falar? Não é mesmo? Agora sim, isso aqui é para perguntar sobre a menstruação em si, quando vocês estão menstruadas, tá? Quem fica no mau humor? Aumenta o mau humor. Tá? Aumenta o mau humor. Quem tem dores? Dessas dores eu vou fazer uma bilateralidade aqui. Cólica menstrual. Quem tem dores de cabeça? Quem tem dores na lombar? Quem tem dores em outros lugares? Gente, dói até a alma, né? Dor psicológica. Sabe uma coisa que... Oi? Sabe uma coisa que eu percebo também, na época que eu tinha dores? Quando eu estava com a cólica, no momento da cólica, parece que todas as minhas dores emocionais se intensificavam e elas ficavam gritando na minha cabeça, como se fosse uma vitrola. Alguém sente isso também? Parece que vai enlouquecer a cabeça. Tá bom, então eu sou louca mesmo, não sou louca. Quem fica irritada? Entendeu, meninos? Vocês estão vendo? Quem tem TPM, que fica... eu tô pra explodir. Quem tem crises emocionais próximos de menstrual ou menstruado? Eu tenho durante. Depois eu te falo da terapia. Quem sente perda de energia, da vitalidade, que fica na menstruação? E quem demora mais de uma semana para recuperar essa vitalidade? Que fica uma semana ainda arrastando isso. Às vezes sim, às vezes não. A ideia é a gente entender por que às vezes sim, às vezes não, e saber segurar esse fio aí para ser sempre não, tá? A ideia de me trazer aqui foi essa. E quem sente, quando está menstruada, renovação? Quem sente respeito por esse momento? Fala, respeito. Pense em alguma coisa que você sente muito respeito e transfere. Eu sinto respeito para a minha menstruação? Não. Quem procura ter mais autocuidado durante esse período? É meio que obrigatório, né? A gente é meio que inclinado, mas tem muitas pessoas que acabam não fazendo muita coisa também para o autocuidado. Quem fica mais relaxada, sente mais relaxamento? Tem um gatilho, né? Aquela hora do veio, dá um relaxamento. Mas às vezes por conta das dores a pessoa não sente isso. E quem sente fica mais equilibrada quando menstrua? Essa aqui é a minha amiguinha. Bom, como vocês viram, né? A gente acaba encontrando aqui muito mais reações do que aqui. E isso é um sinalzinho de pobreza menstrual. Então, tá todo mundo ainda precisando, a maioria de nós está precisando. E eu sentia tudo aquilo que vocês levantaram a mão, tá? Precisando melhorar um pouco mais da relação com a menstruação e adquirir mais riqueza menstrual nesse sentido. Agora eu vou contar para vocês, tudo bem até aqui? Tranquilo? Alguém quer fazer pergunta, falar alguma coisa? Eu vou contar para vocês como foi que eu tive o meu momento tchan, assim, de mudar completamente a minha relação com a minha menstruação. E para contar a história, eu preciso só contar um pedacinho de como era a minha vida antes disso. Eu menstruei aos 12 e dos 13 até os 20, 21 anos, eu tinha cólicas brutais todos os meses. E eu achava simplesmente que era um fato da minha vida, que eu não podia fazer nada a não ser me entupir de remédios
e às vezes eu até tinha que ir para o hospital para tomar medicação na veia, porque o remédio não controlava. Só que quem era a Dani nessa época? Eu era uma pessoa que tinha muitos traumas psicológicos, que vinha da minha criação, eu tinha maus hábitos alimentares, eu não sabia me hidratar corretamente, eu não acompanhava o meu ciclo de forma consciente. Então eu tinha muita pobreza menstrual nessa parte de conhecimento, apesar de que nunca me faltou produtos para eu utilizar, água, sabonete, absorvente, e minha infraestrutura onde eu morava sempre foi suficiente. Eu tinha a pobreza menstrual do conhecimento, me faltava muito, e eu passava todos os meses com muita raiva de menstruar, pensava que era algo que eu não queria ter. Tanto que aos 17 anos, no ginecologista, ele sugeriu de eu tomar anticoncepcionais por conta da cólica. Alguém já passou por isso? Já passou por isso, né? Aliviava? Aliviava. Porém, eu tive muitas outras sequelas e consequências do uso dos anticoncepcionais, até que alguns anos depois eu decidi parar. E aí a Linda voltou. As marditas cólicas voltaram. Mas aí eu ficava nessa, eu não sei o que é pior, se são os efeitos do anticoncepcional ou se é a cólica. Acabava escolhendo ficar mais no natural. E aí, eu, no máximo, o que acontecia era eu evitar a friagem, que é o que os mais velhos nos ensinam, evita a friagem, não pisa no chão gelado, coloca uma bolsinha quente na barriga. Mas era assim, horas, às vezes mais que um dia inteiro, deitada, com dores. Então era horrível. Só que nesse aspecto físico, eu achava que eu não podia fazer nada, que nada que eu fizesse ia mudar isso. Era um fator da minha vida. Aquela menina ali tem cólica. Ah, fulano não tem, mas aquela ali tem. Eu achava que era uma consequência da minha vida. Até que um dia eu falei, chega. Falei, eu preciso mudar isso, eu não aguento mais. Eu pensava, se até os 50 e tantos anos eu vou menstruar e todo mês eu vou passar por isso, que castigo, eu devo estar pagando algum karma de outra vida, né? Não é possível. E aí eu comecei a pesquisar. Eu sempre fui muito curiosa, sempre fui muito estudiosa e tal, mas sempre fui muito curiosa. Meu sonho, aos 15 anos, era abrir o jornal e encontrar vaga para pesquisadora. Juro, era meu sonho abrir lá, pagamos R$1.500 para pesquisadora. Eu abri numa festa, assim, hoje vai ter. Não, tinha balconista, tinha recepcionista, tinha secretária, mas isso não tinha. Então eu sempre fui pesquisadora por conta própria, sem ganhar nenhum centavo por isso. Mas eu fui me levando a entender outras culturas. E uma cultura que sempre me interessou muito foi a cultura dos povos originários, os indígenas. E não sei se vocês sabem, mas em muitos povos, a menstruação ela é sacramentada, ela é algo que as mulheres reverenciam, é algo que as mulheres vivem com muito mais respeito, com muito mais atenção, consciência, e por consequência acabam vivendo isso também de formas menos dolorosas. Eu não estou falando dos povos que ainda existem hoje, que já estão muito, talvez, integrados, né, com a nossa cultura, mas dos povos ancestrais, quando eu li, o que eu li, falava-se da tenda da lua, por exemplo, de alguns povos, onde as mulheres ficavam os dias da menstruação em uma tenda própria, entre si, cantando, tocando, se alimentando bem e dando aquele sangue para a terra. Foi meu primeiro contato com algo que me fez pensar sobre mim mesma, quando eu entendi que outras culturas pensavam diferente delas mesmas. Eu acabei pensando, será que eu também sou capaz de pensar assim sobre mim? Será que eu posso fazer algum ajuste na minha vida sobre mim? E aí, o que eu descobri, Luciana? Eu descobri que dependendo do mês que eu focava, eu tinha menos cólica ou mais cólica. Então eu comecei a... Sabe quando o seu ar investigador ele começa a perceber que você está indo pelo caminho certo, mas ainda está tudo meio escuro? Eu comecei a entender que sim, dava para controlar, mas eu ainda estava cega nesse tiroteio. Eu não sabia exatamente como, mas já estava no caminho. E aí a história agora começa com um evento que eu fui participar em 2011 em Cunha, a convite da Fabiana Brum, outra Fabi também da minha vida, das Fabis que estão aqui comigo, de permacultura. Alguém sabe o que é permacultura? Permacultura é o estudo da cultura da permanência, do solo, da ecologia, do plantio, do ciclo animal, do ciclo da própria natureza, como você construir, por exemplo, a sua casa
de uma forma que você consiga utilizar todos os seus recursos para eles se manterem em um ciclo renovável. Então, tem a ver com reciclagem de lixo, reutilização de resíduos sólidos e tudo mais. A gente ia fazer lá um trabalho de bioconstrução, ajudar a construir casas no modo de bioconstrução. E eu nem lembrei, gente, que talvez eu ficaria menstruada. Você vê, por mais que eu já estivesse entrando em contato com o tema e tentando ter uma boa relação, eu ainda falhava em vários aspectos. Até que nesse evento aconteceu algo muito legal. Olha aqui, tem fotos do evento. Esse foi o dia. Olha quanta gente. Deixa eu ver onde é que eu tô. Estou aqui, ó. Estou eu. E toda essa galera aqui, que eu conheci praticamente no dia, até hoje alguns deles são meus amigos. Aqui era a casa onde a gente ia dormir, só para exemplificar em algum momento da história, essa galera toda teve que dormir, né? Não tinha quarto para todo mundo. E eu fui uma das que ficou para dormir num colchonetezinho no chão. Depois eu explico por que eu estou falando isso. Mas olha lá, a gente, no primeiro dia, que foi um sábado, né? Estudando a parte teórica do tema, aí depois a gente foi para a prática, então cada um, né, participou um pouquinho do que tinha para fazer, cortar bambu, rebocar a parede com biorreboco, olha eu toda felizinha na natureza, fazendo um yoguinha de noite, isso já era sábado de noite, até que, aplicando os meus conhecimentos terapêuticos, inclusive nessa foto é bem legal, que é a dona da Ecovila, essa é a Alexandra e esse aqui é o Cris, que foram os personagens da história que me deram o momento tchan. O que aconteceu nesse dia? Chegou no fim da noite, ali perto do fim da noite de sábado, eu comecei a sentir os sinais da cólica. Aí eu falei, ixi, acabou meu dia. Acabou meu dia, acabou meu final de semana amanhã, acabou meu domingo, porque eu já sabia, vai vir a menstruação, o máximo que eu vou conseguir é ficar assim, deitada, de bruço. Eu fiquei pensando, vou ajudar as mulheres na cozinha, tudo bem, vou perder o resto do dia. E tinha muita coisa para fazer no domingo, depois desse primeiro dia, né? Aí eu fiquei pensando, falei, putz, vou ver se eu consigo algum lugar, pelo menos, mais quentinho para eu dormir, já que tinha me sobrado somente o chão da sala, porque, né, todo mundo tinha umas 8, 9 camas no quarto, tinha uma galera que era mais velha. Como eu era super yogi, né, falei, deixa o chão comigo. Fiquei com colchonete, um cobertor. Aí veio o sinal da cólica, eu falei, lascou, se eu dormir no chão duro, gelado, tava um frio, era junho, super frio em Cunha, no alto da montanha, tô lascada, né? Aí eu pensei e falei, bom, vou tentar pelo menos um lugar mais quentinho para dormir, para ver se de repente eu consigo acordar numa disposição um pouco melhor. Aí eu cheguei para essa garota aqui, que eu, no caso eu tinha conhecido naquele dia, mas a gente tinha uma sintonia tão boa entre todo mundo, parecia que todo mundo já se conhecia. Cheguei para ela e ela estava conversando com o Cris, não foi esse momento, mas ela estava conversando com o Cris, e ela ia dormir num sofá-cama que tinha na sala. Eu cheguei para ela e falei, Ale, será que dá para eu dormir com você no sofá-cama? Ele acho que abre e fica meio que de casal, né? Porque eu tô sentindo que eu vou ficar menstruada, eu tenho muita cólica. E se eu ficar com cólica, eu não vou conseguir fazer mais nada amanhã. Ela me respondeu exatamente isso, o que foi o momento tchan. O momento tchan da minha vida, tipo, o divisor de águas na minha vida. O que será que foi? Vocês imaginam o que foi? Que ela respondeu e falou, nossa, deu esse tchan todo. Foi quando a ficha caiu. Quer dizer, ela começou a cair, depois ela se integrou. Mas ela foi de uma forma assim, muito espontânea, acho que até inocente. Ela virou pra mim, eu falei pra ela, posso dormir com você? Eu costumo ter cólica. Ela fez assim, você tem cólica? Mas por que você não ama a sua menstruação? Aí eu falei, não, eu amo. Falei, acho que eu amo, peraí. Sabe que você fica tão, tipo, oi? E eu achava que eu já amava. Eu achava, porque eu falei, já tô correndo atrás do conhecimento, né? Mas não sabia que me faltava algo muito especial, que era o amor comigo mesma. Mas assim, eu acho que tudo contribuiu. O momento, o evento, a minha sensibilidade naquele instante. Se ela, de repente, se eu tivesse ouvido isso em outro lugar, em outro momento, talvez não teria batido tão forte. Mas no momento que ela falou isso, ela falou, tudo bem, pode dormir comigo sem problema, mas por que você não ama a sua menstruação? Eu parei para pensar.
E como a gente tinha tido um dia muito gostoso e digamos, consciente, eu acho que aquele momento também foi muito consciente para mim. Aí eu decidi dar uma voltinha, assim, peguei as minhas coisas, coloquei um cobertor, fui lá fora, tava uma noite linda, cheia de estrelas, fiquei olhando e pensando, gente, eu amo minha menstruação. O que quer dizer amar minha menstruação? O que eu faço? Será que eu me amo? Eu comecei a pensar, será que eu me amo o suficiente? Aí eu falei, vou lá pra dentro. Voltei, sentei no colchonetezinho que em teoria eu ia dormir, me cobri toda com touca, tava muito frio mesmo, inverno, né? Não era junho, não, era julho. Sentei lá em posição de meditação e decidi fazer um contato de amor comigo. Eu vou contar exatamente como eu fiz, tá? Eu me imaginei ficando bem pequenininha, fechei o olho e me imaginei ficando bem pequenininha, entrando pela minha respiração, caindo na minha corrente sanguínea, e a minha corrente sanguínea me levando até o meu útero. Eu não uso droga, juro. Isso foi uma pílula terapêutica. Não me julguem. Mas eu decidi fazer isso por quê? Porque eu já era formada em naturopatia, eu já tinha 3 anos de experiência com meditações e tal, então eu já estava acostumada a fazer algum exercício assim, mas eu nem imaginava o efeito que isso ia causar. Aí eu imaginei eu chegando lá no meu útero, pequenininha, tipo, sabe o Chapolin quando toma pílula de nanipolina? Exatamente isso, inspirações chapolínicas. Aí você tá lá com seu útero, eu falei, cara, abri os braços assim, dei um abração no meu útero, cara, eu te amo. Eu tava silenciosa, ninguém tava vendo o que tava acontecendo, senão acho que tinham me internado. Tava lá quieta e imaginando tudo isso. Eu abracei, mas, sabe assim, não era a imagem o mais importante, era o meu sentimento. Era a vontade que eu tava sentindo de me amar. Eu percebi que eu tava com saudade de me amar. E eu nunca tinha me amado desse jeito, de olhar pra mim e falar, cara, eu amo você, eu amo meus órgãos. Vocês funcionam tão bem, eu nem ligo pra vocês direito, eu nem acompanho, né, sua saúde. E eu me confessei mesmo. Tem alguém aqui que é religioso? Quando você se confessa, né, pro padre, pro pastor, ou pro seu superior religioso, sabe quando você coloca tudo pra fora sem vergonha do que você está sentindo? Eu falei, cara, me perdoa. Eu falei pro meu útero, pros meus óvulos, pros meus ovários. Me perdoa por eu não ter te dado a atenção que eu deveria ter te dado até agora. A partir de hoje, eu vou te amar mais. A partir de hoje, eu quero entender melhor você, eu quero compreender melhor por que eu passo por isso todos os meses, como eu posso me harmonizar melhor, eu quero ter uma boa relação com você. E fiquei nessa energia, né, ali com a minha mente, com os meus olhos, até que foi ficando mais fluido e eu saí daquele estado. Mas levou bem uns 10, 15 minutos ali, me concentrando. E o que eu acredito realmente que eu fiz nesse momento foi virar uma chave de consciência. Hoje eu entendo assim. Naquele momento, eu fiz sem imaginar o que isso ia causar. Então esse foi o momento tchan, né, que virou um momento tchan depois. E aí eu fui dormir. Dormi, tipo, coloquei uma almofada assim na barriga, abracei a almofada e lá, morrendo de medo de sentir dor. Porque assim, quando eu ficava com dor na frente de pessoas, eu não queria incomodar. Então, além de tudo, você fica sofrendo calada, né? Você vai pra algum canto, fica lá sofrendo. Dormi. No outro dia acordei e falei, bom, provavelmente daqui a pouco ela tá aqui, né? Tanto a menstruação quanto a dor. Aí, levantei da cama onde eu tava, dei uns passos, e tava me sentindo extremamente bem. Aí eu falei, nem fiquei menstruada. Tipo, todo esse show, todo esse romantismo à toa, né? Não, vou no banheiro pra ver. Aí fui no banheiro, fiz meu xixi, passei o papel, menstruada. Eu falei, oi, nem senti. Geralmente, minutos ou 1 hora, 2 horas antes de ficar menstruada, já vem a dor, né? Eu já fico cheia de dor. É estranho. Tá bom. Aí coloquei meus paninhos, porque apesar de não usar mais absorvente descartável nessa época, e não ter visto que eu ia ficar menstruada, eu sempre levava os meus paninhos menstruais na minha bolsa. E aí esse não foi o problema. Coloquei os paninhos e fui tomar café. Não falei nada pra ninguém, nem que eu tava menstruada e nem o que eu tava sentindo. Tomei café, aí passamos um tempinho aí, mais uma aula teórica ali do evento. E aí chegou a hora de ir para campo, de andar uma trilha de meia hora e fazer um trabalho ali de temazcal. Alguém sabe o que é temazcal?
Temazcal é uma tenda indígena, uma sauna indígena, que tem uma conotação também de trabalho de consciência ou espiritual, porque lá dentro você, além de ficar na vaporização e ter todos aqueles efeitos físicos do vapor, a gente canta e toca lá dentro da tenda. Então você soa muito e trabalha muito vocal, mexe muito com a energia guerreira. E aí a previsão era sair da sauna, depois de 3 horas de dentro da sauna, cantando e tocando, e pular no rio gelado. Aí eu pensando, né, gente, eu tô menstruada. Se eu pular no rio gelado, já chamo o SAMU. Eu só saio daqui na ambulância, né? Mas aí eu pensei, falei, gente, eu não tô sentindo nada de cólica. Foi a primeira vez na vida que eu não estava sentindo cólica, menstruada. E não só isso, que eu estava me sentindo bem. Eu estava me sentindo com energia, com muita vitalidade. Podia sair correndo por ali, que não ia me faltar energia. E eu estava achando aquilo muito estranho, mas ao mesmo tempo sensacional. Aí eu falei, quer saber? Já tô molho. Então eu vou descobrir se esse Temazcal vai me lascar ou não. Temazcal me lascar. Ok, troquei os paninhos e fomos para a vivência. Caminhada, chega lá, monta a tenda, tudo feito por nós mesmos. Bambu, palha, as pedras quentes, né, a fogueira, as pedras quentes que iam para dentro da tenda. Durou todo o evento quase 5 horas, dentro da tenda 3. E olha só que interessante, na cultura indígena, parece que o evento ele foi todo programado para esse conhecimento vir na minha cabeça. Na cultura indígena, quando uma mulher está menstruada e faz um temazcal, ela é compreendida pelo xamã, ou pelo líder do trabalho, como uma pessoa perigosa. Por quê? Porque eles entendem que a mulher tem um poder, uma energia muito forte nessa época, nesse período. Porque imagina só, é como se fosse uma pequena morte, né? Você vai desapegar de uma parte do seu corpo que foi criada durante um ciclo inteiro para gerar outra vida. Você precisa desapegar, você precisa estar com essa intenção, né, de soltar. Então isso mexe com a energia do xamã do trabalho, isso na cultura indígena. Então eles identificam a mulher que está menstruada com uma fita de lã, um pedaço de lã vermelha amarrada na cintura, que é para o xamã saber que se algo começar a acontecer na energia dele, ele está equilibrando com a energia da mulher que está nesse período. Então ele me deu esse sinal e nós ficamos lá 3 horas dentro da tenda, tocando e cantando. E por muita felicidade, eu não precisei sair nenhuma vez, sendo que várias pessoas que estavam na tenda tiveram que sair um momento, voltar depois, porque era muito forte, era muito quente, né? Mexia muito com energia. E eu lá fiquei as 3 horas do trabalho aguentando tudo. E na minha cabeça eu falei, gente, não é possível, estou desacreditada disso. Como é que pode? Eu estou menstruada, estou vestindo bem, estou sem cólica, estou forte. Aí saímos do Temazcal, pulei no rio, dei um grito. Guerreiro mesmo. Vocês já pularam no rio gelado depois de um banho quente assim de sol? Isso se usa assim, em várias terapias, né? Mas dentro do trabalho tinha também um teor um pouco de consciência ou espiritual, que era para você ativar sua guerreira interna, seu guerreiro interno. E foi o que aconteceu comigo. Voltei para casa, depois voltamos todos para casa. E nesse momento aí eu falei, cara, eu tô maravilhada. E compartilhei com uma amiga, a Fabiana. Deixa eu mostrar também, Fabiana. Esse é o momento mais bonito, acho que eu deixei ali. O momento mais bonito aqui do nosso encontro. Isso foi um pouco antes de acabar, né, o dia. Eu tô ali, a Fabiana é essa aqui, ó. Fabi. Eu fui e compartilhei com ela, eu falei, Fabi, tá acontecendo uma coisa extraordinária comigo hoje. Eu nem imaginava que eu ia ficar menstruada, mas eu senti o sinal da cólica. Aí contei, exatamente o que eu contei pra vocês, eu contei pra ela, com menos riqueza de detalhe. E aí, amiga, eu entendi que eu não me amava. Eu falei pra ela, entendi que eu não me amava, cara. Aí eu fui lá, sentei, abracei meu útero, ficamos no maior amor, ela, uau, que demais. Tá, esqueci, contei pra ela e falei, ok. Aí fizemos esse evento ainda, ela teve a ideia, não foi por causa do que eu contei, mas ela teve a ideia da gente se reunir num pedacinho ali da montanha, só entre mulheres, para fazer uma reverência do sagrado feminino. Alguém já ouviu falar sobre o sagrado feminino?
outro tema legal também para se falar. Mas no caso seria exatamente isso, o culto, né, ou a consagração das nossas partes mais femininas trocadas somente com mulheres. Então, esses círculos venusianos ou círculos de mulheres ajudam as mulheres muitas vezes a trocar experiências, né, que podem ser falta de conhecimento ou podem ser seus dores, seus traumas, e também auxilia na convivência com os demais, não somente entre as mulheres, mas também com os homens, né? E nós fizemos lá uma consagração com os elementos, durou mais meia horinha, 40 minutos, e fomos embora. Depois disso, escureceu, cada um pegou seu carro e fomos embora. E nesse dia eu falei, cara, mudou minha vida, né? Eu preciso entender o que está acontecendo. Mas uma coisa eu tinha certeza, algo relacionado a esse amor que eu senti, esse cuidado de me olhar e falar, agora eu quero te amar mais, Dani, útero, né? Tinha alguma coisa a ver. E aí eu decidi escrever no meu blog sobre isso e contei também a experiência do que eu vivi nesse blog. Passou alguns dias, eu acho que foi, não chegou a 2 semanas, deve ter sido uma média de 10 dias. Peraí, deixa eu olhar as palavras. Passou uma média de 10 dias, a Fabi me ligou. Nessa época ainda não tinha WhatsApp. A Fabi me ligou, Dani, tudo bem? Eu, e aí, Fabi, beleza? Pô, você não vai acreditar, cara. Eu falei, o quê? Conta aí. Lembra que você me contou do que aconteceu com você lá no evento? Que você abraçou seu útero, não teve cólica, sentiu amor, se dedicou ao amor, né? Eu falei, claro que eu lembro, mudou minha vida. Tô super empolgada estudando sobre isso agora. Ela falou, pois é, então, eu fiz a mesma coisa. Quando você me contou, me tocou. Aí cheguei em casa e botei o incenso, né, e fiz o mesmo exercício que você fez, tipo, de forma espontânea, me cuidei melhor. E você acredita que eu tô sem cólica? Aí eu fiz, tim. Falei, como é? Quer dizer que o fato de eu ter te contado como foi e você ter feito também gerou efeito? O que eu entendi? Que se eu contasse para mais pessoas, isso também podia acontecer. Eu estava na época de escolher o tema do meu TCC. Eu falei, então eu vou fazer uma pesquisa, escolhi 20 mulheres, fiz online mesmo, dei o meu depoimento para elas lerem e falei para elas como fazer esse exercício da meditação. Todas tiveram efeito. Todas tiveram, relataram, eu acompanhei elas por um ciclo inteiro. Todas tiveram a diminuição ou o período sem cólica. E aí a gente fez isso por mais de um período, que era para ter certeza, né? Depois, muitas dessas mulheres continuam minhas amigas, assim, de rede social e tal, até hoje. Falando sobre esse trabalho. E aí, o que agora eu contando essa história para vocês começam a deduzir? Que algo sobre o que vocês acreditam de si mesmos pode estar influenciando no ciclo menstrual. Alguém aqui já fez algum exercício, algo de amor próprio? Terapia? Alguém faz terapia? Psicoterapia? Psicólogo? Geralmente não chega nesse ponto, os psicólogos com meditações e tal, mas já vi alguns que sim. Então, gente, o que eu proponho para vocês agora é a gente fazer esse exercício. A gente vai fechar os olhos, vai olhar para si mesmo, vai se apresentar de novo. Não precisa falar alto enquanto você estiver fazendo, mas quem quiser pode. E os meninos, o que vai fazer, né? Se eu não tenho útero, como é que eu vou fazer isso? Pô, você faz com seus outros órgãos, não precisa ser os seus órgãos reprodutivos, mas façam também, nesse momento, uma reapresentação de amor próprio, tá? Que eu vou pedir para todos vocês fechar os olhos para isso. Oi, Carol! Carol é minha irmã, chegou ali. Chega aí, Carol, chegou na hora da meditação. Alguém aqui não gostaria de fazer? Eu não quero obrigar ninguém. E se alguém falar, eu não vou fazer. Não precisa fazer. Esse é um momentinho só. Mas aí eu recomendo assim, que vocês façam com isso, né? Aprendam com isso, um exercício que vocês podem fazer para várias outras áreas da vida, por vários outros motivos de saúde, que é o de se dar atenção amorosa. Na segunda parte da palestra, depois desse exercício, eu vou dar um intervalinho de 10 minutos para vocês tomarem uma água, ir no banheiro se quiser. E aí eu vou falar sobre fisiologia da mulher, um pouco sobre essa visão mais integrativa da saúde da mulher,
para vocês compreenderem como essa amorosidade pode influenciar na saúde de vocês. Todo mundo topa fazer? Sim? Então vamos, antes de fazer, só tira todas as coisas do colo, deixa na mesa, bolsa, caderno. E aí eu vou pedir assim para vocês alinharem a postura. Se der também, se achar melhor, pode tirar, né, a coisa da frente. Alinha a postura. Alguém já fez meditação aqui alguma vez na vida? Olha que bacana. A Pinta tem bastante yoga, bastante professores de yoga. E vamos fazer algumas respirações profundas. Agora esquece que vocês estão aqui, né, no Senac. Imagina que você está num paraíso bem gostoso, num lugar, uma paisagem bem bonita. E faz respirações. Só inspira e expira profundo. Inspira e expira profundo. Fecha os olhos. Meninos também. Fica tranquilo que eu vou guiar as meninas, mas eu vou guiar vocês também. Respira e vai mentalmente se levando a algum lugar bem bonito. Veja árvores, veja flores, veja energias que você gosta. Se você gosta mais do calor, imagina que você está nesse paraíso. Você gosta mais do friozinho, imagina. E agora vamos, entre aspas, aí, tomar essa pílula de nanicolina. E você vai imaginar que você está ficando bem pequenininho. Uma réplica de você está ficando bem pequenininha, bem pequenininha, bem pequenininha à sua frente. Agora você respira e você ingere esse eu que vai passear dentro de você. Pode ver isso de forma lúdica, divertida, que vai dar o mesmo efeito. Você vai para os seus pulmões, os pulmões você cai na sua corrente sanguínea, você corre pelo seu sangue, e aí você chega até o seu útero. No caso dos meninos, vai para um órgão importante para você, coração, os rins, ou simplesmente veja todos os órgãos aí. E agora, gente, enche o seu coração de amor. O amor, amor, amor. Amor que você sente pelo quem você mais ama. Transfere ele para você. Quem você mais ama? Sua mãe, seu pai, seu pet, seu namorado, sua namorada. Mas transfere todo esse amor para você e abre os braços para esse útero e vai lá, abraça e se diga: eu me amo, eu te amo, útero. Me desculpe, me perdoe se até hoje eu não fui amorosa o suficiente comigo, se eu não fui amorosa o suficiente com o meu ciclo. Abraça e transfere esse carinho. Sinta o carinho, sinta a bondade, sinta a energia de paz. Respira, sorria para você e abraça mesmo, abraça com vontade e diga: eu quero a partir de agora entender melhor meu ciclo, entender melhor minha natureza, entender melhor a mim mesma. Quero me acompanhar com mais atenção, não somente o meu período menstrual, mas cada dia do meu ciclo, para entender as oscilações dos meus hormônios, como lidar com elas. Eu quero cuidar melhor dos meus hábitos para ter uma melhor saúde, não somente uterina ou menstrual, mas sanguínea, de todos os meus órgãos, do meu cérebro, das minhas emoções. E aí agora na sua confissão individual, se você tiver já sentido raiva, ódio, qualquer coisa negativa que você já sentiu sobre você por conta da sua menstruação, pede um perdão para você mesma. Meninos também, com seus hábitos, pede perdão e abraça o seu interno, dizendo que a partir de agora você vai estar mais próxima de si mesma. Diga com o coração e sinta que esse contato ele é muito importante, porque ninguém vai entender mais você mesmo do que você. Então, se você estiver aberta para esse bom contato, essa boa relação é o começo, o meio e o fim dessa história. Respira profundo. Mentaliza cores claras, rosa claro, azul claro, verde claro, violeta claro, branco cintilante. Respira essas cores, imagina elas entrando na sua respiração
e iluminando, levando essa energia em saúde para os seus órgãos, para a sua consciência. Isso. Agora pode abrir os olhos, dar uma respirada. Esse momento, que não foi exatamente o momento como eu tive esse momento Chan, ele pode não ter sido suficiente para você, ou pode. Então, no seu momento íntimo, no seu quarto, depois do banho, quando você estiver sozinha, lembra de reafirmar esse amor. Lembra de entrar em contato novamente com você e se apresentar de forma amorosa para si mesmo, tá? Os efeitos de diminuição de cólica, eles independem dessa meditação em si. Eles dependem mais da compreensão de como ter uma boa relação com a menstruação. Mas como foi assim que as minhas alunas e a minha amiga, quando eu contei, me disseram que tiveram efeito, eu continuo transferindo da mesma forma. Mas não se apeguem a uma ou outra técnica. Entendam que é um start de consciência para uma observação mais carinhosa sobre si mesmo. Tá? E aí o que eu vou pedir para vocês é, se depois desse encontro vocês tiverem, na próxima menstruação, que foi o que aconteceu com as pessoas com quem eu pesquisei, que participaram da pesquisa, vocês tiverem alguma diferença, alguma variação na dor ou no ciclo, na vitalidade, que seja positiva, por favor, compartilhem comigo. Eu vou deixar depois o meu contato no Instagram e tudo mais. Manda um directzinho que eu vou ficar muito feliz em saber, tá bom? Bom, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Quer falar algo? Então, gente, vamos para o intervalo, tudo bem? Não sei quanto tempo está dando. Vamos para o intervalinho, se vocês quiserem tomar uma água ou escrever ali algo sobre esse momento. E depois a gente já continua aqui com essa outra parte um pouquinho mais técnica da palestra, tá? Pessoal, 3h30 vocês retornam? Vamos combinar? 3h30 a gente retorna? Dá tempinho, né? Tá bom? Você gravei tudo isso.